Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aos que aqui estão presentes e aos que estão assistindo de longe, que todos possam serem assistidos onde quer que estejam, pela presença divina. E aqui convido vocês para que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, pensando no nosso Criador, na razão da nossa existência, lembrando também de Jesus, daquele que nos guia os passos, que nos conduz os destinos através dos seus ensinos e dos seus exemplos da vida que deixou aqui na Terra. Que possamos cada um sermos tocados em nossos corações, que possamos levar daqui a mensagem para que possamos refletir, para que possamos estudar um pouco mais das leis divinas. Então, te agradecemos, Senhor, por esta possibilidade. Te agradecemos pela vida e por tudo o mais que nos dá por acréscimo de misericórdia. Que assim seja. Então, o tema da noite de hoje, que foi sugerido, ele se encontra numa mensagem que é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, pelas mãos do Chico Xavier. E a mensagem é a mensagem 14, que tem como título Em Ti Mesmo. E aí, então, o Emmanuel começa. Tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. É Paulo, carta aos Romanos, 14, 22. Então, ele continua. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas, com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro, sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém do seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. É uma mensagem muito intrigante, porque ele faz aqui, ele tem algumas colocações que é para chamar a nossa atenção mesmo com relação à questão da fé. Então, ele começa com uma pergunta. Tens fé? E a gente muitas vezes esquece de fazer essa pergunta para nós mesmos, né? Temos fé, amigos, daqui e dali? A gente pergunta isso para a gente?
E qual é a fé que a gente tem? Em que ou em quem a gente tem fé? A gente tem confiança, fé em nós? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente pode confiar em coisas, a gente pode confiar em pessoas, ter fé, né? Em coisas, em pessoas, em instituições, em sistemas, em religiões, em si mesmo, em Deus, em Jesus. Então, essas coisas todas a gente pode colocar na nossa lista das coisas que a gente tem fé. Cada um de nós vai dizer de uma coisa que tem fé. Eu tenho fé em Deus, né? E é uma expressão que a gente usa com muita frequência. Com fé em Deus, né? Eu vou fazer tal coisa. Com fé em Deus eu vou conseguir, né? Tal objetivo. Tanto os objetivos materiais, no sentido de posses e de coisas que a gente precisa para a vida, quanto no sentido, às vezes, moral também. Esse quase sempre fica em segundo plano. Às vezes a gente não lembra de pedir para Deus para nos dar coragem para perdoar, de nos dar coragem para vencer uma imperfeição, né? Quantos de nós que quando erramos e nos damos conta, quando isso acontece, quantos de nós recorre a Deus para que nos auxilie, fortificando a nossa vontade, para que não caiamos de novo em tentação? E isso a gente pede na oração do Pai Nosso, né? A gente roga a Deus, né, que nos atenda, que nos assista, né? A gente faz até um trato com Ele, né, no sentido de que nos dê conforme nós daremos para alguém, ou enfim, para a vida, né? Mas a gente muitas vezes esquece que no sentido moral que a gente precisa ainda mais de Deus, porque nós estamos mais relacionados a Deus pelo lado espiritual, pelo lado moral. Ainda mais próximo nós nos achegamos dele quando nós temos esse objetivo, né, maior, que é de nos melhorarmos. Então, dizem os Espíritos e diz Jesus que quando a gente pedir, né, para Deus com a vontade forte, e principalmente no sentido moral de vencer as imperfeições, de nos melhorarmos, de caminharmos com um sentimento mais purificado com relação ao melhoramento, a nos transformarmos numa pessoa melhor, que os Espíritos nos assistem e que Deus permite que eles nos assistam para nos sustentar na questão da fé. Mas quase sempre, como falei antes, nós nos atemos mais às questões morais. A gente pede a Deus por um emprego, a gente pede para os nossos também, que o filho passe no vestibular, que, enfim, quase sempre a gente lembra mais das questões que são as questões que a gente muitas vezes acaba valorizando mais, ou acaba dando mais atenção, que é o sentido material. Então, a gente acredita e, ao mesmo tempo, a gente desacredita, mesmo estas no sentido material, no sentido dessa fé em nós, que é isso que o Paulo nos diz aqui. Tem fé, né? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Ou seja, ele está dizendo aqui que a gente precisa ter fé em nós. A gente precisa ter a fé em Deus, que é a fonte da vida, é a fonte de sustentação, mas ele está dizendo aqui que nós devemos ter fé em nós, diante de Deus, que não nos esqueçamos dessa fonte que sustenta o nosso ser, dessa fonte onde nós nos alimentamos, para que possamos vigorar essa fé, para que possamos fazê-la crescer, para que possamos ter ela numa persistência diária. Porque a nossa fé, o problema da nossa fé é que a gente, fé verdadeira, ainda que fosse do tamanho de um grão de mostarda, essa fé que Jesus nos falou, que poderia ser até do tamanho de um grão de mostarda, que moveriam as montanhas das dificuldades, a gente não tem ainda, nem essa pequenininha ali que Jesus falava, né? Porque a nossa fé, na maioria das vezes, é uma fé muito vacilante. Na verdade, é uma crença.
E crer, a gente crê em muitas coisas. A gente crê nas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente descrê. A gente crê nas instituições, daí a pouco alguma coisa acontece e a gente descrê. Mas a gente vai pegando como valores essas coisas que são transitórias, e aqui Paulo está dizendo que nas coisas transitórias a gente fica que nem barco ao vento. E aí quando a gente põe fé nas coisas, quando a gente põe fé naquilo que é perecível, que são as coisas relacionadas à matéria, quando a gente coloca, e Jesus já nos disse que cuidado onde a gente colocasse o coração, né? Que ali estaria toda a nossa intenção, que a gente, quando concentra muito numa coisa, a gente às vezes esquece de todas as outras, né? Então, a nossa fé ainda é uma fé incipiente, é uma fé instável. E quando a gente, então, coloca nas coisas do mundo, que é o que Paulo está dizendo aqui, aí sim a gente fica na instabilidade, porque as coisas deste mundo são coisas instáveis. Assim como as pessoas, assim como as instituições, todas elas são variáveis. Elas hoje a gente tem uma confiabilidade, daqui a pouco muda. Por quê? Porque as instituições, assim como as pessoas, e as instituições são feitas pelas pessoas, estão em evolução, como nos dizem a mensagem espírita, né? No sentido de que nós estamos aqui, mas que somos ainda muito ignorantes. Que ainda não chegamos a uma perfeição, que seria a estabilidade, que seria a conquista de todas as virtudes. E nós só teremos essa estabilidade na medida que nós, né, conquistemos essa estabilidade através de quê? Através do aprendizado, tanto no campo intelectual, quanto principalmente no que diz a respeito à estabilidade de sentimento, à estabilidade de equilíbrio. Precisamos, então, das aquisições morais, da alma. Precisamos adquirir uma estabilidade emocional que ela é trazida pela conquista das virtudes, pela conquista daquilo que é próprio da alma, do espírito, daquilo que, por ser próprio do espírito, que é aquilo que a gente carrega onde vai. A gente está aqui hoje reencarnado e a gente é o que a gente é espiritualmente, né? A gente carrega as nossas qualidades e defeitos quando a gente desencarna, que vai para o mundo espiritual, a gente não muda, né? Então esse é o nosso maior patrimônio, porque os patrimônios de bens materiais, estes ficam, e ficam porque a gente sabe. A gente enterra um ente querido, enterra alguém, ou vai e a gente vê que todo o resto ficou ali. Foi a alma dele, porque até o corpo a gente olha dentro do caixão e pensa, ele não está mais ali. Ele já foi. Quem que foi? A alma, o vigor do corpo que não tem mais, é a alma que partiu. É a alma que se desprendeu. Então, até o corpo, né, fica aqui. Então, o que levamos conosco? Levamos aquilo que é de propriedade da alma. E tem um capítulo, né, que fala sobre isso. O que nós possuímos de nosso realmente, né? Então, tudo mais é instável. Hoje a gente tem, amanhã a gente não tem, né? Então, quando a gente coloca todas as nossas intenções nestas coisas, e Paulo está dizendo aqui, a gente fica que nem cortiça né, na correnteza. Correnteza vai para lá, vai para cá, vai. Ou folhas ao vento, né? Que quando o vento sopra, vai para um lado e vai para o outro. Ele está dizendo que isso é por conta de a gente colocar a nossa fé em coisas que não têm consistência, que mudam, né? E aí provoca exatamente essa instabilidade. A gente fica aos sobressaltos. E então ele vem dizer que as coisas espirituais é que nos trazem a confiança em Deus, essa fé que nós temos em nós, na nossa potencialidade, ela é vinculada, completamente vinculada à fé em Deus, à ligação que aqui a criatura tem com o seu Criador. Porque Deus é a fonte da vida, é a fonte de tudo. E na questão 1 do Livro dos Espíritos, né, o Kardec pergunta, que é Deus? E os espíritos respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, ele é poder único,
né? Tudo que existe de criação é de Deus. Nós somos co-criadores, nós modificamos, nós recriamos, mas nós não temos a capacidade de fazer uma folha sequer de uma árvore, quanto menos uma espécie. A gente modifica geneticamente, e isso o homem cada vez mais consegue, que é essa coelaboração, essa cocriação que Deus permite. Então, Deus é sim o poder máximo, ele é onipresente, ele é onisciente, porque ele sabe de tudo, ele está em tudo. E ele gerencia toda a sua criação. Onde quer que exista uma criação divina, ali ele atua, ali ele está presente. E é essa presença divina que está também em nós. E quando ele faz a sua criação, ele tem uma intenção. Porque nós, muitas vezes, vivemos distraídos e preocupados, às vezes, com as coisas corriqueiras do dia a dia. E a gente, mesmo dizendo acreditar em Deus, ter fé em Deus, às vezes a gente é displicente também nesse sentido. Porque é uma crença, às vezes, muito volúvel, ou da boca para fora, onde a gente não tem aquele questionamento interno diário, que deveríamos ter esse questionamento interno diário, de perguntar, assim como Paulo fez quando orava a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Paulo fez essa pergunta a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Né? Então, nós fazemos isso em algum momento de nossas vidas, porque a gente tem a vida corriqueira do dia a dia, a gente tem trabalho, a gente tem família, e a gente se ocupa dessas questões no dia a dia, a gente se envolve, às vezes até mais do que deveríamos, porque às vezes a gente gasta a vida, gasta o tempo, né? Acaba adoecendo de tão envolvidos que a gente fica com as questões que muitas vezes são necessárias, mas que tem que ter um equilíbrio e que são secundárias, e às vezes a gente se envolve tanto nisso que a gente esquece de Deus, da intenção de Deus em nossas vidas. É um pouco disso também que o Paulo está falando aqui. Que Deus tem uma intenção para as nossas vidas, que nós não somos cortiças na correnteza nem folhas ao vento, que nós fomos criados com uma finalidade, que nós fomos criados por Deus e assim seus filhos, que nós temos características divinas em nós. E Jesus mesmo, num dos evangelhos, ele diz que vós sois deuses, né? Quer dizer, o que quer dizer isso? Não que sejamos iguais a Deus, mas se a gente olhar, nós pais humanos, a gente sempre procura nos filhos uma característica que seja nossa, né? E a gente sabe pelo espiritismo que os filhos têm, no sentido moral, que a gente diz, parece com o pai, parece com a mãe ou com alguém da família, né? Que o espiritismo vem nos dizer que essa parecência ou essa semelhança moral é por conta da afinidade, mas a gente encontra nos filhos os traços, a nossa fisionomia, porque somos nossos filhos. E em nós também nós vamos encontrar traços divinos na nossa personalidade, no nosso eu interior. Ali vai estar um pouco de Deus, da potencialidade divina. E isso nós esquecemos. Por que a nossa fé fraqueja? Porque nós não temos essa certeza presente mesmo aqui no nosso consciente, de quando estamos agindo, de quando estamos fazendo as nossas atividades diárias, de colocar Deus junto com elas. E de querer saber como seria a melhor forma de fazer aquelas tarefas, aquilo que estamos fazendo. Porque nós fomos criados para a perfeição. Nós fomos criados, e hoje ainda não somos perfeitos, mas fomos criados para sermos perfeitos. Por isso que Jesus diz, em alguma passagem do Evangelho, aqui não vou dizer qual, mas pesquisem que vão encontrar, que tudo aquilo que ele fazia, que nós também podemos fazer. E ainda mais, ele diz, mais do que o que Jesus fez, ou demonstrou fazer, porque Jesus tinha a capacidade máxima já, porque é um espírito perfeito. Mas ele diz, tudo isso que eu fiz aqui, os milagres, toda, né, a questão moral,
né, o cunho moral, a capacidade moral desenvolvida do amor, mesmo os milagres, que eram coisas, né, que chamavam mais atenção. Ele diz, tudo isso que eu faço, vós podeis fazer, e ainda mais que isso. Por quê? Porque Jesus não demonstrou aqui, enquanto esteve, toda a potencialidade que ele tem de espírito puro, de espírito que se aperfeiçoou, de espírito que já se encontra no grau máximo de perfeição. E é esse modelo que temos que nos mirar em Jesus. Então, o que ele está dizendo para nós é que sim, que nós somos deuses, no sentido de, por sermos filhos de Deus e de termos potencialidades divinas, em grau mínimo, em grau relativo, em relação ao Criador com nós, que somos as suas criaturas, né? Que é essa semelhança divina. E João já dizia, Deus é amor, e tudo que ele criou foi por amor. E tudo que ele criou foi para amar, para atingir esse fim, que é aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui, aprendendo a amar. Porque tudo, absolutamente tudo que nós temos de apetrecho em nossas vidas, o próprio corpo, a vida física, tudo isso é para que a gente aprenda a lei máxima, que Jesus mesmo resumiu, que é a lei de amor, que é quando nós atingimos o grau máximo, porque ele está lá no topo, esse sentimento. Ele está como o máximo de conquista que nós possamos alcançar. Então, tudo que a gente vai fazendo vida fora é para aprender a encontrar esse caminho, que é o caminho do amor. E aí, no que diz respeito à fé que nós devemos ter em nós, essa fé que vai fazer com que nós modifiquemos as nossas vidas, com relação a isso, a gente vai encontrar exemplos vários de pessoas até mesmo comuns. E até mesmo se a gente fizer uma revista em nossas vidas e analisar os momentos, principalmente nos momentos de dificuldade, onde o calo apertou de fato, momentos extremos, a gente vai encontrar em nós a mobilização dessa fé. É o momento onde a gente não tinha saída, ou a gente acreditava e tinha fé e certeza, ou a gente perecia. A gente desabava, que é o que acontece com muitos irmãos, onde não conseguem fazer reviver essa fé, onde não conseguem trazer à tona essa confiança em Deus e em nós mesmos, que é isso que Paulo vem nos convidar a fazer, a ter, que é buscar essa fé em nós mesmos. E ali no Evangelho, nós vamos encontrar no capítulo 19, item 12 por aí, que tem a fé humana e a fé divina. Esse capítulo fala sobre a fé. Ali tem a parábola da figueira que secou, ali tem outros trechos da Bíblia que são analisados, que é no capítulo da fé, e tem esse ali, onde os Espíritos dizem que a fé é humana e é divina. Seriam dois tipos de fé. Uma é quando o homem aplica a sua potencialidade, quando aplica a sua fé, a sua vontade nas conquistas das coisas materiais. E ele diz que nesse sentido que nós temos realizado, nós, humanidade, temos realizado verdadeiros prodígios. Se a gente for ver, tudo que existe é fruto de alguém, existe de tecnologia, de criação, de invenção, enfim, no sentido humano, é fruto da fé. Os grandes inventores, os descobridores, eles têm fé naquilo que eles estão pesquisando, naquilo que eles estão trabalhando para desenvolver. E se nós lembrarmos, esse é um exemplo que a gente ouve, volta e meia, que a gente lembra em palestra, o exemplo de Thomas Edison. 1000 e algumas tentativas para descobrir a lâmpada. Quando ele estava lá nas 700 e pouca, um discípulo disse para ele, uma pessoa que o acompanhava, que o assistia, disse para ele, eu acho que está na hora de desistir, né?
Porque 700 e tantas tentativas frustradas, né? E a gente pensaria assim, mas a gente, na maioria, nós aqui comuns, a gente não ia chegar a 700. Porque a nossa fé, às vezes, na segunda tentativa, a gente já diz que não dá certo. Às vezes, nem a terceira a gente não consegue chegar, né? E desiste. Mas ele já estava lá nas 700 e tanta e um discípulo, né? Tipo, nós, assim, diz para ele, mas não... 700 e tantas tentativas, então acho que está na hora de desistir, porque 700 vezes feitas e não deu nenhuma certo, então é porque não vai dar certo. E ele diz, então, para esse assistente, mas são 700 e poucas tentativas que eu não preciso mais executar. Porque ele fez 700 e sei lá quantas até então, cada experiência ele fez diferente. Ele não repetiu a mesma experiência como a teimosia na tentativa de fazer dar certo. Não, ele fez de um jeito, não deu certo, fez de outro, não deu certo, e ele foi tentando. As 700 e poucas ali onde eles estavam, foram todas elas diferentes. E aí, nas 1000 e poucas, ele consegue, então, fazer a lâmpada incandescente. E é por isso hoje que nós temos eletricidade. Por conta de alguém que teve fé, que confiou, que acreditou. E que tentou quantas vezes foram necessárias para obter o êxito. Então, isso é fé. Por isso que conquistam as coisas grandiosas. E a maioria das grandes conquistas humanas, e aqui me lembro das grandes descobertas marítimas, né? Elas foram movidas pela fé. Saíram lá da Europa com uma intuição que tinha um lugar ainda não conhecido, não descoberto, navegaram, né, por inspiração divina, que a gente não pode esquecer jamais que Deus nos assiste por inspiração também, né, e chegaram aqui, mas eles precisaram acreditar. E muitos destes que acreditam e que confiam e que têm fé e que são solitários na crença, muitos são tidos como loucos. Muitos são tidos como pessoas, fora da casinha, né? Até que eles conseguem o intento. E aí viram pessoas, né, elogiáveis. Porque são ideias, muitas vezes, únicas. Só a pessoa que está enxergando aquela possibilidade. Mas eles são movidos por essa força interior. A força de si próprio, da sua capacidade, porque quem tem fé nas suas próprias conquistas, acredita na sua potencialidade. Acredita que tem capacidade, porque quando a gente duvida da nossa capacidade, e é por isso que muitas coisas em nossas vidas não dão certo, que é porque a gente, ao mesmo tempo que a gente quer acreditar, a gente duvida da capacidade, da possibilidade, da inteligência que a gente tem. E aí a gente pode sim mover grandes montanhas, tanto no sentido, não da montanha física, mas no sentido de superar as nossas dificuldades, superar as nossas, né, aquilo que nos entrava. Então, quando a gente acredita de fato, a gente consegue. E quando a gente, nessa crença, está ao lado de Deus no sentido do bem, no sentido daquilo que é bom, a gente tem assistência, o amparo certo da espiritualidade. Primeiro, do nosso anjo guardião, que está aqui ao nosso lado exatamente para nos guiar, para nos fortificar nas coisas que precisamos fazer. E precisamos fazer muitas coisas, né? Algumas coisas a gente precisa fazer, que são as questões da sobrevivência do dia a dia. E outras tantas coisas nós renascemos com a proposta divina de vir aqui e fazer. Então, todos nós temos uma missão a cumprir. Todos nós temos tarefas que foram dadas pela divindade para que aqui, ao chegar, que nós possamos cumprir. Para que possamos contribuir, como diz aqui, com Deus. Porque Deus é todo poder. Deus pode tudo em nossas vidas. Absolutamente tudo Ele pode. Mas não esperemos que Deus faça a nossa parte.
Não esperemos que Deus faça aquilo que nos cabe. E aqui o Emmanuel diz que o pai que enganosamente pensa em fazer isso pelo filho, né, que ele está entravando o desenvolvimento do filho. Vamos supor que um de nós tome de um filho e dê absolutamente tudo o que ele precisa para a vida dele, absolutamente tudo. Esse filho não tem que ter esforço nenhum, ele tem tudo de mãos beijadas. O que a gente está fazendo? Tem um psicólogo que trata da área educacional, ele diz que pais que fazem isso estão aleijando os filhos. É uma expressão forte, não é mesmo? Mas de certa forma é. Porque estão impedindo que os seus filhos desenvolvam aquilo que são talentos deles. Porque quando a gente dá tudo, o outro não precisa ter esforço. O outro não precisa desenvolver a inteligência, não precisa pensar, não precisa se mover em relação ao trabalho, ao bem que deve ser conquistado com o suor de nosso rosto, pois que só assim que a gente se prepara, só assim que a gente evolui, só assim é que a gente proporciona o autodesenvolvimento. Então Deus não vai fazer isso com nós. Ele vai nos assistir, ele colocou em nós aquilo que devemos ter, mas é em semente, e aí cabe a nós desenvolver, né? E se o pai humano consciente não vai dar tudo de mãos beijadas para o filho, que ele sabe, né? O pai que tem uma visão de educação e de amor filial, ele não vai fazer isso pelo filho. Porque ele sabe que para a gente caminhar, a gente precisa fortalecer as pernas. Que se alguém nos leva no colo a vida inteira, a gente não fortalece as pernas e não aprende a caminhar. Então, no que diz respeito à assistência divina, isso não vai acontecer. Quando a gente pedir em nossas preces, que a gente peça a Deus que Ele nos fortifique, que Ele nos amplifique a fé, que Ele nos dê a coragem, que Ele nos dê a perseverança, que Ele nos sustente para que nós possamos fazer aquilo que nos cabe. E a gente consegue, quando a gente acredita, quando a gente tem fé em Deus, quando a gente tem fé em nós mesmos, quando a gente usa da inteligência, que são talentos, que são potencialidades, que estão íncitas em nós, que estão na nossa... Quando fomos criados, Deus colocou essas possibilidades, como se fossem sementes. Então, cabe a nós buscá-las dentro de nós mesmos. E é muitas vezes por a gente não ter esse trato com o nosso íntimo, na meditação, de nós nos conhecermos, de nós olharmos para nós e vivermos de nós para conosco, que a gente às vezes vive displicente daquilo que podemos fazer, daquilo que somos capazes de fazer. Então, sim, como diz o nosso vizinho lá de cima, nós podemos, não é isso que ele disse? E nós podemos muito, podemos mais quando estamos com Deus ao nosso lado, nas nossas intenções. Podemos infinitamente quando esse nosso querer é o bem de nós e o bem do outro. E tem uma música para nós terminarmos com relação a isso, né? Que é do Raul Seixas. Eu tirei alguns trechozinhos da música que diz assim: não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente. Eu não digo que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Então, tente outra vez. Então, a mensagem é essa, que nós possamos, então, desenvolver, despertar em nós essa confiança. Em nós, porque fé é confiança, fé é certeza. Então, que desenvolvamos em nós, no nosso dia a dia, nas nossas intenções, essa confiança em nós, que podemos, que devemos, mas principalmente confiança em Deus, que não nos desampara jamais, nunca. Um Pai fiel, que sempre está ao nosso lado. Vamos à prece?
Então vamos agradecer por esse Pai amoroso, gentil, cuidadoso, esse Pai condutor dos nossos destinos, esse que está presente em nossas vidas em todos os momentos, absolutamente todos, até mesmo naqueles onde pensamos que Ele nos abandonou. Muitas vezes, quando achamos que estamos caminhando sozinhos, Ele está nos carregando no colo. Pai de infinita bondade, que Tu possas nos auxiliar a todos nós, nos iluminar os pensamentos, principalmente o coração, para que possamos nos enternecermos em relação ao nosso próximo, que possamos desenvolver o amor, a caridade, o bem-querer. Senhor, quanto temos necessidade do outro, do amor, do carinho, do aconchego, do olhar amigo, do ombro, muitas vezes para chorar. Então, te agradecemos por esta família que aqui se encontra. Te agradecemos pela família consanguínea lá de nossos lares. Que ali Tu esteja, Senhor, com cada um. Te agradecemos pela família universal, pela família humana. Que Tu esteja com todos os Teus filhos, hoje e sempre. Que assim seja.